Então, amigos, vamos falar um pouquinho de luz e sombra. A primeira coisa que você tem que considerar é a fonte de luz. Então, aqui existe uma incidência de luz. A luz vem de uma luminária e bate nessa superfície da esfera. Ao mesmo tempo, cria-se uma sombra. Essa sombra é diretamente relacionada com um ângulo de incidência. Então, a luz vem nessa direção e provoca uma sombra na mesma direção. E isso a gente percebe pelo alongamento da sombra, pela direção da sombra. Essa sombra é chamada de sombra projetada, porque ela é resultado do obstáculo que é criado da luz através do objeto. Então, a luz vem, existe o obstáculo, e esse obstáculo gera essa sombra projetada. Agora, observem que no objeto também há uma sombra. Toda essa região, um pouco mais escura, no objeto é chamado de sombra própria. Toda essa região da sombra própria. E essa é chamada de área de luz. Então, temos uma sombra própria e temos também a área de luz. Percebam que na área de luz existe ainda uma região com um brilho mais intenso. Aqui essa bolinha redonda. Essa é o foco de luz. É a área que recebe luz mais diretamente. Percebam que aqui na área de sombra existe uma região onde a sombra própria é muito mais intensa, que você tem a forma em U, que é a sombra própria mais intensa. E existe uma região aqui nessa área que é de transição entre luz e sombra. E finalmente nós temos na esfera, na borda mais próxima da sombra projetada, você também vê uma área iluminada. Curiosamente, essa iluminação vem da projeção da luz batendo na superfície do papel, e ela bate na superfície do papel e retorna para a esfera. Então a luz vem, bate na superfície do papel e retorna para a esfera. A luz vem, bate na superfície do papel e retorna para a esfera. Uma maneira que nós temos de demonstrar como isso acontece é colocando um plano e utilizando esse plano para projetar ainda mais luz na esfera. Percebam como essa região se torna ainda mais iluminada. E isso é uma demonstração do efeito de luz produzida pelo reflexo de luz na superfície do papel que vai para a esfera. Então, basicamente, essas são as luzes que são envolvidas na luz e sombra numa esfera. Para esse exercício, precisaremos de 2 lápis de cor, um branco e um preto. Esses 2 lápis de cor devem ser macios. Precisaremos de um gabarito de círculo. Nesse caso, vamos usar um copo. Percebam que eu uso o lápis de cor para o contorno da metade da esfera. E a outra metade eu uso um lápis preto. Ao fazer isso, eu já indico para mim
onde é a área de luz e de sombra. Agora, começaremos a primeira etapa, onde faremos de maneira bem leve e com uma ponta bem fina do lápis de cor a área que fica na sombra da esfera. Ou seja, não está recebendo a iluminação diretamente. Esse tracejado deve ser feito todo no mesmo sentido, em movimentos de zigue-zague. Observem que nesse momento eu estou tentando dar um acabamento para que toda essa região, essa meia-lua, fique preenchida levemente. Aplica-se o mesmo procedimento para o lápis de cor branco. Dessa vez eu enfatizo a camada que está mais próxima à luz e recebe a luz de modo mais intenso. Repetindo, essa primeira camada deve ser feita levemente, segurando o lápis de cor na ponta e tentando apenas definir a região que recebe luz. Percebam também que uma área que fica entre a luz e a sombra é deixada deliberadamente sem preenchimento. Agora repetimos o mesmo procedimento anterior com o lápis de cor, dessa vez colocando um pouco mais de pressão e diminuindo a área de preenchimento. Percebam que agora é como se fosse uma lua minguante. Eu volto novamente, repito a pressão, diminuo ainda mais a área de preenchimento, coloco um pouco mais de pressão na ponta e vou fazendo outra lua minguante, um pouco mais reduzida do que a anterior. Com isso eu vou obtendo a sombra própria, chamada sombra própria, no desenho com luz e sombra, ou seja, é a parte da esfera que não recebe nenhuma luz direta. Mais uma vez, já é a quarta camada, eu aplico o lápis de cor para intensificar ainda mais a sombra própria. Percebam que a partir de agora eu vou, a cada camada, vou imprimindo mais pressão. E agora o lápis de cor é utilizado de modo a detalhar os limites entre as sombras. Usando o lápis de cor agora para um detalhamento da curva da luz da sombra própria. Novas camadas de lápis de cor são aplicadas. Dessa vez trabalhamos os tons de luminosidade. Colocando mais pressão na ponta do lápis, vamos acrescentando mais branco, ou seja, mais luz ao desenho da esfera. Esse processo de acrescentar várias nuances de intensificação do branco vai criar gradações de branco que vão dar uma sensação de realismo. Entretanto, chama atenção para o fato de que as áreas de intensidade mais fortes, elas são reduzidas, e que é muito importante se criar uma gradação de brancos.
Mais uma vez, começamos a aplicação do lápis preto, trabalhando ainda mais a intensificação da fricção do lápis no papel. Observem que a posição da minha mão em relação ao corpo do lápis de papel se alterou. Eu agora pego o lápis de cor muito mais próximo, né, à ponta. Portanto, eu posso ter um controle mais fino e uma intensificação ainda maior da fricção. Essa fricção ocorre até sentirmos que o papel não consegue mais reter cor. E, portanto, essa capacidade de reter cor está diretamente relacionada com a textura do papel. O papel craft que nós usamos, ele tem uma textura limitada. Portanto, temos que perceber quando a saturação de cor não é mais possível. Toda essa área de sombra própria deve ser enfatizada, mas não esqueçamos de reservar tonalidades mais claras, próxima à borda, mais próxima à superfície de apoio da esfera, pois nessa área teremos a luz refletida. A partir de agora, vamos dar um acabamento na borda da esfera. Percebam que na área que tem luz, recebe mais luz, o contorno é feito com lápis branco. Tomando-se o cuidado para se saturar o branco de maneira mais intensa, porém de maneira cuidadosa, a respeitar o limite do desenho da esfera. Continuamos um acabamento de transição. Porém, feito de modo rápido e levemente, para não saturar exageradamente a superfície desenhada. Resolvemos acrescentar um pouco mais de saturação à área de sombra, e isso é feito aplicando-se o lápis de cor numa extensão quase que total de toda a área da esfera que não recebe luz direta. Isso porque decidimos intensificar ainda mais o efeito de sombra, sempre com cuidado de reservar a área de luz refletida. Mais uma vez, utilizamos o lápis de cor para dar o acabamento na borda da esfera, usando o lápis de cor preto apenas na borda da esfera que não recebe luz direta.
a ponta do lápis de cor deve estar perfeitamente afiada. Mais uma oportunidade para aplicar um pouco mais de saturação. Essa saturação que foi buscada pelo desenhista, ela é subjetiva, ou seja, dependerá do desenhista o quanto ele quer de saturação nas áreas de sombra. Finalmente, aplicado um pouco mais de branco na área intermediária entre a parte da esfera que recebe muita luz, de modo a criar uma suave transição entre área de luz e área de sombra, respeitando sempre a cor do papel. Portanto, a tonalidade do papel craft deve aparecer nessa área. Um pouco mais de acabamento realizado na área de sombra. A partir de agora, decidimos colocar a esfera real, uma esfera real, semelhante à que estamos representando, para nos certificarmos de que a aplicação de luz e sombra foi feita corretamente. Resolvi colocar um pouquinho mais de saturação na área de sombra e criar um ponto de reflexão de luz. E apliquei mais uma vez uma nova camada de lápis branco, suavemente. Um pequeno retoque. Um pouquinho mais de intensificação nas transições. Repetimos, essas camadas de transição entre cores, entre tonalidades, elas são feitas de modo subjetivo, já que se pararmos o desenho nesse ponto, já consideraríamos como suficientemente bem representado. Para fins de demonstração, colocamos mais uma vez o lembrete de que o lápis branco foi utilizado na área de luz e o lápis preto na área de sombra.